o Cine UFSCar encerrou seu ciclo de palestra Direitos Animais. E eu estou com Sônia, que contará como foi. Sônia, fala um pouquinho pra gente como foi a apresentação, como que o pessoal reagiu ao filme. Nessa terceira parte, que foi o filme de ontem à noite, Espírito de Porco, a discussão foi muito longa, até às 11 da noite, né? E todos os participantes, os que estavam lá, permaneceram até o final da discussão. Ela teve que ser interrompida porque precisavam fechar o auditório. Então, foi muito interessante. Todas as questões colocadas pelos participantes foram as questões mais relevantes na discussão desse assunto. Fiquei encantada de ter participado. E conta um pouquinho para a gente como é trabalhar com bioética. Aí trabalhamos com todas as grandes questões polêmicas e que causam dilemas morais na atualidade. E as questões com as quais eu mais me ocupo são as relacionadas ao direito à vida, não apenas de seres humanos, mas também de animais e ecossistemas. Então, trabalhar com essas questões eu considero hoje o maior desafio moral do nosso tempo, porque nós estamos como que num momento em que nós não queremos questionar muito as nossas verdades e a forma como nós estamos vivendo. E trabalhando a bioética, então nós precisamos ter essa coragem de enfrentar os questionamentos que são morais e são relevantes do nosso tempo. Se nós não fizermos esse enfrentamento agora, nós passamos a geração que está nascendo, ou que já tem 10 ou 15 anos, a ideia de que a forma como estamos vivendo como seres humanos é correta, é boa e deve ser prorrogada através das gerações futuras. E isso não é verdade. E fala pra gente qual a importância de se debater hoje os direitos ambientais e dos animais. Eu diria que no Brasil essa importância foi negligenciada por 40 anos. Então, a comunidade europeia, por exemplo, é pioneira nessa discussão e introduziu no mundo mesmo ocidental a ideia de que nós precisávamos rever o estatuto que a gente concedeu ao longo da história aos animais não humanos. E no Brasil essa discussão realmente começou de fato de 2004 para cá. Então nós somos recém-nascidos na discussão dos direitos animais. Então mais uma razão pela qual a gente não pode perder agora a oportunidade na história de introduzir os cidadãos brasileiros também no debate sobre essa questão. E fala pra gente quais são algumas das ações desenvolvidas para projetos de animais, meio ambiente, quais os destaques? Eu diria que na área ambiental o Brasil tem feito alguns movimentos e a participação do Greenpeace, por exemplo, né, defendendo a Amazônia, sempre foi uma participação pioneira, mas esse movimento ambientalista brasileiro ele ficou a dever em relação à defesa dos animais. Por outro lado, temos na sociedade civil os defensores dos animais, os protetores de animais, principalmente aqueles que defendem gatos e cachorros. Ao defender gatos e cachorros, a pessoa acha que está defendendo os animais. E então ficou faltando também no Brasil o entendimento de que animais são seres que têm uma formatação física, espiritual e mental diferente dos animais, também são os seres que são diferentes dos animais que nós domesticamos para fazê-los ficarem na nossa companhia, como são os pet animals. Então, nós estamos também atrasados na discussão desse conceito do que é a natureza animal, o que é a natureza de um ecossistema ambiental. E quando pensamos nos animais, no Brasil, geralmente pensamos nos animais silvestres, defender os animais silvestres, porque eles podem ser extintos. Mas nós omitimos completamente isso por razões óbvias, a discussão sobre o Estatuto dos Animais que nós usamos para testar medicamentos, cosméticos e daí principalmente os que nós usamos para comer. E tirando o Brasil, qual algum outro país que também está nessa luta e já teve alguma conquista? Fala pra gente. Eu diria que a Inglaterra é o exemplo pioneiro. A Inglaterra começa no final do século XVIII, já em 1776, com um texto de um pastor anglicano, que é lindíssimo, O Dever de Compaixão. Nesse texto ele defende os animais dizendo que não importa a aparência física do outro ser que sofre. Isso podemos aplicar para os humanos também. Não importa a quantidade de melanina na pele, ou o formato do rosto, ou a raça, ou o lugar de origem. Importa se ali dentro há um ser que pode sofrer com os maus tratos. E desde então, nesses 40 anos, a Inglaterra tem sempre sido pioneira em todos os movimentos de proteção ou de defesa dos animais. Começa com o movimento de proteção no sentido assistencialista das damas, tomando o chazinho das 5 e cuidando de cachorrinhos e gatinhos, né? Mas depois, na década de 70 do século XX, com Peter Singer,
essa defesa dos animais deixa de ser uma defesa de gatos e cães e passa a ser uma defesa do direito dos animais poderem viver em paz, sem dor e sofrimento, não importando a raça ou a espécie deles. E desde então a Inglaterra faz sempre os primeiros movimentos pioneiros. Ela é tão pioneira que ela conseguiu implementar em toda a comunidade europeia a proibição já de fazer testes em olhos de coelhos ou em animais vivos de produtos cosméticos. E, a partir de 2013, a comunidade europeia proíbe a venda de qualquer esmalte, base, rímel, o que for que tenha sido testado em animais. Por quê? Porque, fazendo a defesa dos animais, também os cientistas ingleses foram os primeiros que inventaram os materiais substitutivos ao olho do coelho, à pele do cachorro, para testar a acidez ou a corrosão, né, desses elementos que vão para a cosmética. Então, a Inglaterra exige a defesa moral, ética do direito dos animais viverem em paz, e ela provoca com isso a comunidade científica para buscar substitutivos aos testes dos animais. E eles conseguiram isso. Tanto que agora já não pode mais usar animais para fazer esses testes, porque já tem suficiente material substitutivo. Então, eles são pioneiros em tudo, de fato. Eles deram o primeiro passo e continuam dando o exemplo para nós.